Confie no Senhor e não se impressione com os perversos. Salmo 37, versículo do 1 ao 6. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. O Salmo 37 se destaca por trazer uma reflexão sobre a sabedoria, com ênfase no contraste entre o justo e o ímpio. A mensagem bíblica do Salmo 37 expressa categoricamente como é temporária a felicidade dos ímpios. O título do Salmo 37 afirma que quem escreveu foi o rei Davi. O texto poético do Salmo 37 deixa claro que o salmista escreveu esse poema quando já era um homem maduro. Salmo 37, verso 25. Isso explica a forma com que o autor se coloca ao longo do salmo como um observador, cuja experiência de vida confirma sua reflexão. O tema principal do Salmo 37 pode ser resumido numa única pergunta: por que os homens maus prosperam enquanto os justos sofrem? O salmista trata desse problema no Salmo 37 sob a ótica da providência divina. Então, no Salmo 37, ele responde a certos questionamentos que muitas vezes o povo de Deus faz. Por exemplo, por que Deus permite que os perversos prosperem? Será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos pelos injustos? Porque muitas vezes, quanto mais longe de Deus o ímpio estiver, mais feliz parece ser sua vida. Será que Deus não faz diferença entre o justo e o perverso? Será que realmente Deus está no controle de tudo, já que a maldade parece prevalecer? Deus não se importa com os homens, com aquilo que eles fazem nesta terra? O Salmo 37 responde de forma extraordinária cada uma dessas questões, apontando para a soberania de Deus. Como já ficou claro, o tema principal do Salmo 37 é a temporária prosperidade dos ímpios. O salmista Davi faz uma análise sobre a prosperidade dos perversos nesta terra e admite que muitas vezes essa questão pode deixar o crente indignado e irritado. Por isso ele começa o Salmo 37 trazendo duas exortações logo no primeiro verso. Não te indignes e não tenha inveja dos perversos. Asaf, no Salmo 73, demonstrou que durante um tempo também teve dificuldade com essa questão. Ele admitiu que às vezes parece ser difícil entender o possível paradoxo da prosperidade do injusto e da opressão do justo. No Salmo 37, repetidas vezes o salmista adverte que não devemos nos importar com essa aparente contradição. Ao invés disso, nós devemos confiar unicamente e inteiramente no Senhor. Por isso o salmista conclama: deleita-te no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Os resultados dessas ações por parte dos servos de Deus aparecem nas promessas subsequentes. E te concederá os desejos do teu coração, e ele o fará. Salmo 37, 4, 5. Alguém pode perguntar: então Deus concederá todos os desejos de seus servos? O Senhor fará tudo o que o seu povo pedir? Aqui é preciso entender que essas promessas apontam para um clímax escatológicos. Elas nada têm a ver com desejos e conquistas terrenas. Na verdade, essas promessas falam de uma prosperidade eterna que definitivamente significa a justificação diante de Deus. Salmo 37, verso 6. O apóstolo Paulo escreve o seguinte sobre isso: ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 3, verso 7. Queridos irmãos, amados ouvintes, confie no Senhor e não fique impressionado com os ímpios. Talvez você ao ouvir esta mensagem possa estar refletindo com seus botões: pastor, mas não é fácil.
Só Deus sabe como é o meu levantar e o meu deitar. Mas nós precisamos estar conscientes, meus amados irmãos, que somos peregrinos em terra estranha, que a vida não se resume a este período terreno, mas pelo ao contrário, nós temos a promessa da vida eterna e para isso que estamos servindo ao Senhor, adorando a Deus, desde o momento que reconhecemos o sacrifício vicário expiatório de Cristo lá na cruz do Calvário. Que nós possamos ter o nosso olhar para o futuro, que possamos ter o nosso olhar para a eternidade e não para o presente, porque o presente de hoje foi o futuro de ontem. Então que possamos entender isso, ter essa visão transcendental, esta visão do Espírito. E eu rogo ao Senhor que ao ouvir essa mensagem profética, que o Espírito Santo possa derramar um bálsamo sobre a sua vida, refrescando a tua alma e te dando a certeza da vida eterna. Portanto, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pense nisso.